E a todos. Amados, agora vamos à palavra do Senhor. Eu quero trazer aquilo que o Senhor, meditando, eu meditando na palavra dele, ele fala o meu coração, e é isso que eu trago para vocês. Aquilo que Deus fala comigo, eu busco e ele fala. E esses dias nós temos falado de alguns personagens. Falamos sobre Pedro e estamos vendo algumas vidas que têm suas dificuldades, têm as suas necessidades, mas têm as suas dedicações, têm capacidade. E eu quero hoje falar um pouco também sobre vidas assim que tiveram um impacto muito grande para nós cristãos e para eles mesmos. Eu quero falar hoje um pouco sobre Paulo e seu chamado. E eu coloquei um título, amados, um tema, que é ter um coração entregue a Jesus. Vamos falar um pouco de coração aqui, amados. Vamos falar um pouco de sentimento, vamos falar um pouquinho de alma. Nesses dias tão conturbados, nesses dias tão difíceis, onde se a gente parar e ficar só olhando para a situação atual, nós com certeza vamos ficar abalados. Então vamos falar um pouco sobre o nosso interior, o interior do ser humano, porque muitas vezes a gente espiritualiza tudo, e Deus vai resolver tudo, e nós vemos que depende também muito de nós, da postura, da atitude, do estado mental que a gente coloca naquilo, da força que nós colocamos na palavra de Deus, é o que vai fazer a diferença lá na frente. E talvez momentaneamente também, mas mais provavelmente depois de um certo tempo. E nós vamos falar agora, começando do Paulo, nós vamos começar por Saulo, antes da sua conversão. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era fariseu de fariseus. Isso significa que ele era mais zeloso, mais afinco naquilo que ele fazia do que os outros. Assim ele se descreve. E ele era um homem culto, era um homem inteligente, era um homem determinado, e ele era decidido e ele era capaz. Eu creio que essas qualidades que ele já tinha, e a dedicação que ele tinha em Deus, foi algo preponderante para Deus chamar Paulo, para que Deus pudesse colocar ele à frente daquilo que Deus o colocou, e Deus sabia que ele poderia contar com aquele homem, porque uma vez esse homem entendendo aquilo que Deus tinha para ele e tinha para a humanidade através dele, Paulo não desistiria, Paulo iria até o fim. Mas amados, olha que interessante, Paulo, ele vai descrever, eu vou usar Atos dos Apóstolos, capítulo 22, onde Paulo ele vai descrever o chamado dele, um pouco dele. E ele diz assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, amados, aramaico é a língua primitiva do povo hebreu. Depois de algum tempo que eles falam o hebraico, mas antes era o aramaico. Algumas partes da Bíblia, do Velho Testamento, foram escritas em aramaico. E Paulo falando em aramaico. Então quando ele fala em aramaico, o povo fica em silêncio. Fala: opa, esse homem, nós precisamos ouvi-lo, porque ele não é qualquer um. Saulo. Ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel,
na lei de nossos antepassados, sendo zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Persegui os seguidores deste caminho até a morte. Persegui os seguidores deste caminho. Que caminho? Caminho dos cristãos, né? O caminho de Cristo. Lá, antes de sermos chamados cristãos, eles eram chamados os do caminho. E chamavam de seita. Prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém, como prisioneiras, quem seguia o caminho, os convertidos em Jesus, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então me perguntei: quem és tu, Senhor? Então perguntei, né? Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Amados, aqui eu vejo um homem, Saulo, totalmente inteligente, capaz, cheio de habilidades, foi instruído aos pés, quer dizer, diretamente por Gamaliel, um sábio erudito daquela época, que foi considerado um dos maiores sábios, um grande rabino. E Paulo está dizendo: olha quem eu sou, olha quem eu sou. E quando ele falava em aramaico, é claro que as pessoas diziam: realmente ele não é qualquer um. Mas agora ele descreve que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. O homem que se estribava na sua força, o homem que se estribava em seu conhecimento, um homem que se orgulhava de ser zeloso em Deus, um homem que se orgulhava de ser zeloso até mais. Ele aqui não diz que é mais, mas a gente sente que ele se sente mais zeloso do que aqueles que zelavam pela sã doutrina. Totalmente convicto da sua fé, totalmente intransponível à fala humana, que nunca iria lhe convencer daquilo que ele era. Ele estava tão cônscio, tão decidido, tão capaz, que eu vejo como homem que o próprio Senhor realmente tinha que lhe aparecer para quebrar todos aqueles conceitos, toda aquela criação gigantesca dentro da sua mente e dentro daquilo que ele era capaz. O próprio Senhor, a própria verdade tinha que lhe aparecer para desfazer tudo aquilo que ele criou, e ele não conseguia olhar através da Bíblia, da Torá, que lá falava sobre Jesus, lá falava sobre a sua vinda, e lá falava que ele teria que nascer de uma virgem, e ele teria que morrer pelos nossos pecados. Lá falava que ele era como o cordeiro que era oferecido em sacrifício como holocausto. A Bíblia toda fala sobre ele, mas toda aquela religiosidade, toda aquela capacidade do seu próprio braço o cegava. E ele não conseguia nem entender e nem se entregar a Jesus. Nessa hora que ele está indo para Damasco, que Jesus aparece para ele, eu vejo algo aqui, amados, que no versículo 7 diz: caí por terra e ouvi uma voz que me dizia. O que eu vejo aqui, amados,
é que nossas forças, enquanto nós estivermos com todas as nossas forças, há uma categoria de pessoas que se sentem mais possibilitadas, mais capazes, e nada lhe atinge, e elas não conseguem ver a verdade, e elas permanecem naquela verdade que elas criaram, e elas não conseguem mudar. E ali, quando ele diz cair por terra, sabe o que eu vejo, amados? Eu vejo um homem que perdeu todas as forças. Não importava se ele falava em aramaico, não importa se ele está com as cartas do sumo sacerdote, não importa que ele foi criado aos pés, educado aos pés de Gamaliel. Nesta hora, quando Jesus lhe aparece, tudo aquilo que ele tinha como suporte, que ele tinha como escora para se denominar alguém melhor que os outros, caiu por terra. Existem algumas pessoas, e eu digo não poucas, que precisam realmente ir ao chão, cair por terra, pararem de acreditar que são melhores ou mais fortes ou mais capazes, ou que nada lhes atinge, que nada virá contra ele e que ele é intransponível. Nós muitas vezes temos que ir ao pó da terra. A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Nós temos que nos humilhar. A Bíblia diz que nós temos que nos achegar a Deus com coração compungido, porque coração compungido Deus não o rejeitará. E quando Jesus disse: eu sou Jesus, Saulo, por que me persegues? Quando ele ouve isso, já se dá a entender que aqueles que Saulo estava perseguindo, que eram os do caminho, aqueles sim estavam certos, pois o caminho lhes foi revelado, e esse caminho se chama Jesus, e ele estava indo contra Jesus quando ele ia contra os filhos de Deus. Você imagina todos os conceitos que eu sou filho de Deus, eu sou zeloso por Deus, eu faço a vontade de Deus, eu sou melhor que os outros. Agora o próprio Senhor está dizendo que eu estou indo contra Ele. Sabe, amados, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu fico imaginando pessoas, porque Paulo, ele era judeu, eu sou judeu. Ele começa o discurso dele dizendo o quê? Que sou judeu. Eu não sou samaritano, eu não sou galileu, eu sou judeu. Nós somos a elite, daqueles que creem no único Deus. Caiu por terra todos esses conceitos quando ele enxergou a verdade de frente com ele. E para ele enxergar a verdade, ele teve que cair por terra. E ainda ficou cego. Para ele ver que ele não tinha poder. Amados, muitas vezes nós vamos passando por circunstâncias que vão quebrar em nós aquela crosta que criou-se em nós, e que é difícil ela ser quebrada para que nós possamos sair de dentro dessa casca para sermos verdadeiros e fazermos o que é certo. Quando eu estava meditando nessa palavra, sabe o que passou? Paulo judeu, Paulo zeloso, Paulo na igreja, Saulo, né? Fazendo tudo que ele achava que é. Eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo e blá. Agora eu fico imaginando, amados, quantos de nós saímos das nossas igrejas. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Quantas vezes nós batemos nas nossas mulheres? Quantas vezes nós somos estúpidos? Talvez não batemos fisicamente, mas também fisicamente, mas muitas vezes batemos com palavras. Muitas vezes subestimamos a pessoa que está
dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso convívio. Quantas vezes uma pessoa que tanto nos ama tenta nos mostrar algo, mas nós não estamos sujeitos a ouvir. Por quê? Porque somos judeus, somos aqueles que são zelosos por Deus. Quando Deus começou a falar comigo, eu sentia isso. Então a palavra do Senhor, ela vem nos mostrar que tempos difíceis, situações em que nós vamos para o chão, muitas vezes para se quebrar essa resistência da força do nosso braço, para podermos começar a viver a vontade do Senhor, do Deus eterno. E isso começa a fazer uma diferença nas nossas vidas. Eu tenho que ir, amados, tem muita coisa para a gente falar aqui. Estarmos convictos de alguma coisa não significa que estamos certos. Estarmos com tanta certeza que estamos certos não significa estar certo. Por isso, amados, a Bíblia fala em abalos. Quando vem os abalos de Deus, não do homem, os abalos de Deus, as coisas temporais se desfazem para permanecer a eterna, ou para que ela entre em nossas vidas. Então, como é que eu vejo esse tempo de pandemia, eu vejo que é um tempo que vai fazer diferença, e vai fazer diferença em muitas pessoas, algumas não, e algumas vão piorar. É isso que eu vejo, e nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos mudar. Mas até o final dessa palavra você vai entender o que eu estou lhe falando. Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Amados, aqui eu vejo que muitas vezes nós podemos ouvir a voz de Deus. Você está me ouvindo agora? A gente entra na igreja, a gente pega um celular, a gente ouve. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, mas nós estamos muito mais resistentes, muito mais fortes em nós e não temos a necessidade de aceitar a voz de Deus. Esse é um problema muito sério. Então eu vejo que melhor é a fraqueza, aonde pode operar melhor o poder de Deus. Muitas vezes eu vejo agora, mas nessa situação que nós estamos vendo, muitas vezes a pessoa tem dinheiro, muito dinheiro, mas ela não pode comprar o amor. Às vezes ela tem muita capacidade, muito dinheiro, mas ela não pode comprar a vida. Quantas pessoas muito ricas estão morrendo, tendo os melhores hospitais. Meu Deus. Muitas vezes a gente pode ter muita coisa, mas não pode comprar um amigo. E às vezes a gente tem muito poder, mas a gente não tem paz. Queridos, situações que podem acontecer nas nossas vidas, que pode ser um encontro com Deus, um encontro com o Senhor Jesus, em quem nós perseguimos, para que nós possamos nos dispor a que essa casca seja quebrada, para que em nós seja formado Cristo. Nós temos que entrar nessa realidade para que nós possamos crescer, melhorar. Nessa hora que Saulo se converte, ele passa a ser Paulo, e o significado do nome de Paulo é fraco. Aquele que era tão forte, é tão capaz, agora Jesus falou, você vai a partir de agora se chamar Paulo, fraco. Porque você vai ver que não é o teu poder, a tua força é a minha força, é o meu poder, é o poder de Jesus Cristo. E isso é muito interessante. E agora falei de Paulo, agora eu vou falar de uma outra personalidade. Eu vou falar de Caim. Caim é um ótimo exemplo, excelente. Você viu que Paulo ele estava ali se sentindo na vontade de Deus,
e descobre que não estava. Então ele já estava em Deus, queria estar em Deus, só estava errado. Só estava equivocado. Isso acontece muito nos dias de hoje. Então precisa ter um encontro com Deus para que caia por terra essa situação e a pessoa passe a fazer a vontade de Deus. E isso é quando ela cai por terra. E Caim? Caim, eu vou ler aqui o versículo, Gênesis 4, versículos 6 e 7, diz assim. Você entende que aquela situação que Caim, a sua oferta foi rejeitada por Deus. E aquilo deixou Caim transtornado. Caiu-lhe o semblante. Quer dizer, ele ficou bravo. Ele ficou bravo, ele ficou com ciúmes. E lá diz assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Essa é a tradução NVI, amados. É porque caiu o semblante dele. Cara de raiva, né? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça. E ele está à porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Deus está dando... Amados, imagina a situação. Para um pouco. Sai da situação que você está agora. Começa a olhar como se você estivesse assistindo esse episódio. E você fosse Caim e o próprio Jesus aparecesse para você e falasse contigo. Ô Paulo, ô José Paulo, você está nervoso, rapaz, você está irado. Só porque eu não aceitei a tua oferta, você está irado. Eu estou dizendo para você que você deve dominar esse mal que está tentando te levar a fazer coisas erradas. Está batendo aí no seu coração. Você está dando ouvidos a uma voz errada, a voz do mal. Deve você dominar isso. Você não pode deixar isso entrar na sua vida. Isso é um problema seu. Estou lhe ensinando. Você imaginou a cena? O próprio Jesus chegando na sua casa e falando isso para você? Hoje nós temos a Bíblia. Naquele tempo eles não tinham. E aí em Gênesis 4:9... Aí Caim vai, mata o irmão dele, o Abel. Ele não deu ouvidos ao Senhor. E não quis nem saber, foi lá, matou Abel. E aí Deus vai falar com ele de novo. No versículo 9 ele diz, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? É sim. Nessa terra nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos que amar o nosso próximo assim como nós nos amamos. Assim é o ensinamento perfeito de Deus. E esse aqui estava dizendo, o que você quer de mim? Você quer que eu faça a tua vontade? Eu não quero fazer tua vontade. Caim se fechou a Deus por completo. Na cabeça de Caim, é o que pode estar passando por muitas cabeças hoje. Por quê? Porque Caim pensava assim, Deus rejeitou a minha oferta. Já desagradou. Deus tirou Adão e Eva, meu pai e minha mãe do jardim, consequentemente nós também. Deus fechando portas. Deus não faz o que eu quero. Aí está o perfeito homem que confia no seu braço e na sua força. E não quer confiar em Deus. Ali no versículo 16 de Gênesis 4 diz, então Caim se afastou da presença do Senhor. E foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amados, quando nós começamos a olhar portas fechadas, quando nós começamos a olhar as dificuldades, quando nós começamos a olhar as coisas ruins, nós começamos a deixar de olhar para Deus como se deve, e a palavra diz que Caim afastou-se da presença do Senhor. A Bíblia está me dizendo que Caim não quis andar
com Deus. No exemplo de Paulo, ele errou de tanto zelo, ele errou de tanta vontade de servir, fazer a vontade de Deus, mas quando Paulo, ele entende que ele estava errado, ele se conserta, e nós sabemos a história, ele se entregou completamente para fazer o certo. Agora nós vemos Caim, que é um outro exemplo de conduta de pessoas na terra, que acha que Deus está errado, acha que Deus não poderia fazer aquilo que ele está fazendo, ficam com raiva de Deus, desprezam a Deus e querem andar na força do seu braço. Agora eu quero te mostrar, porque eu acho que ficaria faltando algo se eu não o fizesse. Vamos dizer que Caim, uma criança rebelde, uma criança sem discernimento, mas muito petulante, muito orgulhosa, que acha que já sabe e conhece todas as coisas nessa vida, e que ninguém lhe deve conselho porque ele não precisa, que ele pode fazer melhor, sai para viver longe de Deus. Mas olha, quando Deus recusa a oferta de Caim, mas ele tinha aceito a oferta de Abel, significa que nós não podemos oferecer para Deus qualquer coisa. É Deus que determina o que ele vai receber, é Deus que sabe, porque Deus tem planos através disso. Então, quando Deus rejeita a oferta de Caim, é que ele não está entendendo que através da oferta e dos dízimos, Deus está nos ensinando a depender dele. Ele também não entende que quando Deus tira Adão e Eva do jardim, é porque naquele jardim existia uma árvore chamada árvore da vida. E se Adão ou Eva comessem daquela árvore, eles seriam eternos no pecado. Então Deus tira eles do Éden, para que eles vão para o mundo, vão passar agruras, e lá no mundo, passando agruras, eles não comeram da árvore da vida, então eles vão morrer, mas antes de morrer eles têm ainda a possibilidade de se arrepender, e se arrependendo Deus daria a salvação, o perdão e a salvação. E a Bíblia nos ensina em Apocalipse que lá está a árvore da vida. Quando nós estivermos com Deus nesse lugar, comeremos da árvore da vida eterna. Tudo tem uma sequência, uma lógica, um propósito, mas quem sabe disso tudo é Deus. Nós, muitas vezes, sem o conhecimento e a profundidade dos pensamentos de Deus, porque seus pensamentos são mais elevados, seus caminhos são mais altos, nós não entendemos, já saímos quebrando tudo, desistindo de tudo, achando que nada vale mais, porque não vale a pena. As exigências são muito grandes. Amados, nós não temos conhecimento suficiente se não nos entregarmos a conhecer a Bíblia, porque se você conhecer a Bíblia, você vai conhecer os pensamentos de Deus, e você vai ver que eles são retos, são justos, são santos, são perfeitos. E quando nós andamos nisso, exatamente ninguém, não é tirado de um nem dado para outro, todo mundo tem o que merece, e a harmonia existe, não tem falta para ninguém, não tem divisão, não tem briga, mas a gente, para entender isso, precisamos conhecer. Muitas pessoas saem falando mal da igreja, saem falando mal das pessoas, estão falando mal de si mesmas. Por quê? Porque são iguais. Se Jesus não nos transformar de dentro para fora, nós somos um Caim. Ou então nós somos um Saulo, que ainda não conheceu Jesus e acha que está com a bola toda. E aí nós vemos Caim saindo da presença de Deus. Vimos dois homens, duas atitudes diferentes uma da outra. E agora eu quero participar com vocês. A mente de Deus. Tudo isso que eu estou fazendo já é. Mas agora da boca do Senhor, eu quero lhe passar aquilo que Ele tem para você. Aquilo que Ele tem para mim. Ele é o nosso sustento.
Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo e broquel. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da aflição. Vamos ver isso através da boca do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 17. Meus irmãos, a palavra é muito linda, profunda, e ela mexe com a gente. Jeremias 17, a partir do versículo 5, muitas vezes a gente, como jargão, recita um versículo e aleluia, mas não entende a complexidade dele se a gente não for no contexto. Senão a gente vai ficar muito na superfície, mas Deus não quer nesses tempos que a gente ande na superfície, Ele nunca quis, mas agora é muito mais necessário que nós nos aprofundemos em conhecê-lo, porque é esse conhecimento que vai fazer com que a gente resista o dia mau. Vamos ler? Assim diz o Senhor, através de Jeremias, amado. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Amados, aqui nós temos o exemplo de Caim, que ele fez exatamente isso. Ele confiou na sua humanidade. Olha que não tinha quase mais ninguém naquele lugar. Era Adão, a Eva, Caim. Abel já estava morto. E as filhas, que a Bíblia não relata, mas tinha as filhas de Adão e Eva. A mulher que ele foi casar lá na terra de Nod era uma irmã dele. Agora, imagina, maldito é o homem que confia em si mesmo, é o que está dizendo aqui a palavra. E na força do seu braço, ele se afasta do Senhor. Amados, o que tem nos afastado de Deus não é o teu irmão que não te cumprimentou na igreja. O que tem te afastado de Deus não é aquele pastor, não é aquela igreja, não é porque os outros, não é. É porque nós confiamos na nossa humanidade e estamos se afastando de Deus. Porque quando eu vejo um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um irmão falho, eu sei que eu sou igual. Uma humanidade caída, que precisa de restauração. Agora em Jesus nós somos transformados, estamos crescendo a estatura de Cristo. Ainda não crescemos, mas o dia que teremos o nosso corpo glorioso, estaremos à altura de Cristo. Mas agora, olha, parecidos, né? A altura vai ser, diz que a gente vai ter um corpo incorruptível. Aleluia. Continuemos. Versículo 6. O que? O maldito. Vai falar do maldito agora, amados. Vai falar do maldito. Que maldito, pastor? Pelo amor de Deus. Maldito do homem que confia em si mesmo. E que faz da sua força, né? A sua força, o seu braço. Ele será como um arbusto no deserto. O homem que confia em si mesmo, ele será como um arbusto num lugar seco. Olha lá. Não verá quando vier algum bem. Ele não vai ter diferença. Ele não vai ver esse bem chegar. Porque muitas vezes que a gente falou aqui, o cara tem dinheiro, mas não compra a vida, tem dinheiro, mas não compra os amigos e tal, lá. Ele não vê o bem chegar. Habitará nos lugares áridos do deserto. Isso aqui é sentido figurado, amados. Nunca tem a alegria, nunca tem a paz, nunca tem o amor verdadeiro. Ele confia nele, ele pode fazer riquezas, mas ele não encontra. Não é só riqueza, amados. As pessoas que confiam demais nela. Tem muito pobre, muita gente pobre, que confia nela mesma, que não ouve a voz do Senhor, está vivendo no deserto, lugar árido, não encontra paz, é o que a Bíblia nos diz, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Desolação, tristeza, dor. Aí no versículo 7 ele vai falar
eu creio aqui, não nos Caíns, mas ele vai falar nos Paulos. Ele vai falar de você. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Como ele vai ser? Deserto? Não. Não. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Esse é aquele que confia no Senhor. Esse é que tem o coração entregue ao Senhor. Esse é aquele que colocou seu coração no altar de Deus. Amados, quando nós reconhecemos a nossa arrogância, o nosso orgulho, achando que somos mais que a nossa mulher em casa, que o nosso filho, que o nosso chefe lá no trabalho, o supervisor, o gerente, o patrão, que o pastor, que a autoridade, nós nunca estamos abertos a Deus agir dentro de nós. Maltrata as pessoas, maltrata os da casa. Está na hora de você se converter, está na hora de você deixar Deus ser o centro da sua vida, de você confiar nele, de você entregar todas as suas fraquezas na mão dele e pedir para ele lhe fazer um vaso novo. Porque você vai ser como essa árvore que vai ser plantada junto às águas, as raízes vão até o ribeiro e ela vai sugar aquela água e você não vai deixar de dar frutos. Bendito é aquele homem que confia e que está no Senhor. Agora, continuemos. Versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Queridos, nós começamos a falar aqui de pessoas que confiam em si mesmas e que não deixa entrar um ensinamento novo, que não deixa alguém, ou muitos falam, mas não deixa aquilo entrar, que a pessoa está precisando mudar, ela está precisando se consertar, ela está precisando ser mais humilde, ela precisa realmente fazer a vontade de Deus. O coração é enganoso, amados. Começa a ouvir as pessoas de bem que estão andando contigo. Começa a ouvir a palavra do Senhor, deixa ela te transformar. O teu coração, o meu coração é enganoso. Quem que vai compreendê-lo? Agora versículo 10, queridos. Versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. O Senhor examina a tua mente. Ele sabe as suas intenções, o porquê você faz a soberba, a exaltação, a malícia, ou então a bondade, a generosidade, as obras boas. Ele diz: eu sou o que sondo para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Se as suas obras elas forem em você mesmo, deserto, sequidão, lugar árido. Mas se as suas obras são para o Senhor, em fazer o bem, em ser dedicado à vontade do Senhor, em amar e fazer as coisas boas, o Senhor te dá as águas, Ele te dá forças e você sempre vai dar frutos. Você está me entendendo? Assim diz o Senhor:
assim diz o Senhor, assim diz o Senhor para mim e para você. Se nós hoje que estamos passando por essa situação, podemos nos entregar a Deus e falar: Senhor, Senhor, cria em mim um novo homem, cria em mim, Senhor, uma pessoa justa, santa e bendita nesta terra. Tira todos os conceitos que estão atrapalhando o meu caminhar. Amados, eu estou cansado de ver pessoas que desistiram do Evangelho e hoje estão como o mundo, ou pior que o mundo lá fora. E qual será o destino dessas pessoas? O deserto. Mas você que teme e ama o Senhor, ou você que está ouvindo essa palavra e ainda não se decidiu em andar com Ele definitivamente, entrega o teu coração, entrega as suas fraquezas, entrega na mão de Jesus Cristo. Ele vai mudar a tua história, Ele vai fazer com que você entenda o que é esse manancial de águas, Ele vai te dar do seu Espírito Santo para habitar em você. Ele vai fazer você mudar através do conhecimento, não é nem pela força, não é pelo poder de Deus, é pelo conhecimento da sua palavra, é pela sua entrega nele, e você vai ver que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Esse versículo tem falado demais comigo, amados. Sabe, amados, eu não estou falando de só vitória, não. Eu estou falando que eu, em Deus, sou mais do que vencedor. Nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedor. Eu quero te dizer que cada dia que nasce há uma esperança. E nós vamos verdadeiramente andar nessa fé, nessa esperança e no amor que Deus nos chama. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua descendência, Deus abençoe a sua posteridade, que Deus entre com as suas benignidade sobre sua vida, que portas se abram e aquelas que se fecharam, impedindo de você levar lá a cantalaia, que impediram você da celeia, amar ou sois ser feliz, aquilo que lhe impediu de se gerei, amar as tais, de se chegar às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Hoje o Senhor tem para você uma nova vida, que essas portas se abram e que você viva nesse lugar aonde Deus lhe promete lhe favorecer, lhe abençoar, aonde você encontre alegria, amor e paz. Seja o Senhor na tua vida e a tua fé, a tua confiança seja depositada nele. Chega de confiar em si mesmo, na sua força, mas confie na força do Senhor, pois ele te exaltará no tempo devido. Aleluia. Grande é o Senhor, rebarai, amastore, cantai. E o que ele tem te proposto neste dia é para sempre. Se tu lemaias tais, pegue na mão dele. E como nós dizemos, se não tiver força, pede para que ele maias toi, que ele pegue na sua mão e você não desista do caminho, não se lemai, não desista do Senhor, porque ele é contigo, varão, ele é contigo, varoa. Vá em frente, não desista. Deus os abençoe, meus amados. Essa foi minha oração para a tua vida. Vamos estar sempre juntos. Orem para que na vontade do Senhor se faça a abertura das igrejas no tempo certo. Que não seja o homem, que não seja a força do braço do homem, mas ore com fé que no tempo de Deus as igrejas venham com as suas portas abertas, porque ela só faz o bem, ela não faz o mal. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos hoje e sempre. Amém.